Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a vocês todos. Bom dia. Eu saúdo a vocês que vieram aqui em busca da cura, em busca do tratamento da sua depressão. Eu saúdo esse pessoal da música que vai nos ajudar. Saúdo a minha esposa, a doutora Gisela, que está aqui nos bastidores. Saúdo meu filho que está aqui, Roque, a minha nora, a Gisela. E saúdo principalmente a você, que veio aqui hoje em busca da sua cura da depressão. Muitas pessoas já me conhecem, mas eu quero me apresentar. Eu sou médico, sou cardiologista, sou clínico, eu atuo numa área chamada cardiogeriatria. Mas aí você me pergunta, mas o que o senhor vem fazer aqui numa cura, num evento de depressão? Claro que sim, porque 70% das pessoas que procuram os consultórios médicos, de clínico, ginecologista, procura geralmente por uma doença que não é física. Sabe, a pessoa chega comigo queixando que está com dor no peito, palpitação, mal-estar, angústia. Na verdade, não é o coração físico que dói, é o coração emocional, é o coração espiritual. E por trás de todos esses sintomas que te levam, às vezes, desesperadamente em pronto-socorro, achando que tem infarto, achando que está um AVC, na verdade, é uma síndrome do pânico, é o fantasma da depressão. É um monstro que atua, que ataca a população mundial, sendo a segunda causa de falta no serviço, de afastamento de trabalho. Olha como é grave isso. Mas, em primeiro lugar, nós vamos saber o que é depressão. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. A tristeza faz parte do nosso psiquismo, sabe? A gente fica alegre, tem dias que a gente fica triste. O que não é certo, o que é errado, é uma tristeza prolongada. É aquela tristeza, a pessoa já levanta meses e meses triste. É aquela tristeza que vem junto com falta de apetite ou apetite exagerado, falta de sono ou sono exagerado, perda de prazer pela vida. Isso é depressão, sabe? A depressão é aquela pessoa que tem aquele humor deprimido, que sempre vê o copo meio vazio. E ao mesmo tempo, sabe, não quer sair de casa, não tem prazer nas coisas da vida. Às vezes ela acha que está vivendo um filme, sabe? Ela acha que eu estou vivendo uma situação que não é minha, estou vivendo um filme. É pessoa que não quer sair do quarto, que não quer tomar banho. Você imagina que situação degradante, né? Eu atendo no consultório, claro, as pessoas chegam no consultório meu, como de qualquer clínico, com esses sintomas. E a gente não pode mandar as pessoas logo direto para psiquiatra. Primeiro, porque não tem psiquiatra tanto à vontade. Segundo, que o sistema de saúde brasileiro não tem profissional à disposição quando precisa. Ninguém vai ficar esperando 2 anos para ir no posto de saúde para ser atendido, não é? Até lá, já aconteceram muitas coisas ruins. Então, é obrigação nossa, como médico profissional, formado, sabe, na época que eu digo até romântica da medicina, quando a gente tratava o doente e não a doença, porque hoje a medicina trata a doença, não é o doente. E a gente foi formado para tratar o doente. Então a gente recebe esses doentes, dá o primeiro atendimento. E é assim que as pessoas chegam no consultório, sabe, arrasadas, acabadas. Tem vários tipos de depressão. Tem uma depressão que é pontual. É aquela depressão, por exemplo, que a pessoa teve uma perda afetiva, teve um divórcio, sabe? Teve lá uma perda econômica, tem uma situação, um motivo. Desapareceu aquele motivo, a depressão vai embora. Tem que tratar, evidentemente. Você tem que tomar remédio, evidentemente, claro. É muito errado a pessoa achar que, através de situações alternativas, ele vai curar a depressão. É muito errado achar que, através da oração só, vai curar a depressão. Errado. Deus cura através do medicamento, Deus cura através do médico.
Isso é a forma mais comum que Deus fez para curar. Claro, tem milagre, Ele faz milagre, mas milagre é uma coisa assim, excepcional. Não faz parte do plano de Deus, é uma exceção. O que é o plano de Deus é curar através do medicamento, através do remédio, através de um amigo, através de qualquer coisa. Então esse tipo de depressão pontual, você trata, passa, cura. Por exemplo, olha, uma vez eu atendi uma pessoa no consultório, uma moça, que veio com um quadro exatamente assim: palpitação, dor no peito, não conseguia dormir direito, sabe, tinha períodos de ansiedade importantíssima, ficava com aquela síndrome de pernas inquietas, sabe aquela pessoa que fica a perna mexendo direto? Assim, não para quieto. Então ficava numa ansiedade incrível, veio conversar comigo, claro, eu afastei todos os problemas clínicos que poderiam levar à palpitação, à dor no peito, claro, evidentemente, apesar de ser uma pessoa jovem, a gente tem que fazer um diagnóstico, tem que afastar qualquer coisa clínica, uma doença que ela tenha, outra doença, né? Porque depressão também é doença. Mas por trás daquilo, tinha todo um contexto de depressão. Por trás daquilo, ela veio me contar, coisa que ela não tinha falado para ninguém até agora, que ela tinha feito um aborto. E esse aborto estava machucando a alma dela, sabe? Esse aborto estava levando aquele quadro depressivo importante. Um aborto que ela não queria fazer, mas que o namorado obrigou a fazer. Mas Deus foi muito bom aquela hora para mim, e me intuiu, como diz o padre Jonas. O padre Jonas me ensinou a falar para o meio acadêmico, meio médico. Ele me ensinou como é que a gente fala. Porque uma vez eu perguntei: padre, como é que eu vou dizer no meio dos médicos acadêmicos que o Espírito Santo está me iluminando, né? Se eu falo isso aí dentro do hospital, os caras vão dizer que eu estou tentando, né? Não é verdade? Ele falou: não, Roque, você fala assim, é intuição. E é realmente, Deus me intuiu naquela hora. Aqui para nós eu posso dizer, né? O Espírito Santo me iluminou. E eu falei para a menina assim: olha, você vai sair daqui, você vai tomar esses remédios, você vai fazer a terapia que você precisa fazer, mas você vai entrar na primeira igreja que você achar, vai entrar e vai se confessar. E daqui um mês você volta. É lógico que daqui um mês ela voltou, a menina voltou absolutamente curada. Absolutamente curada. Deus que curou essa menina através da confissão. Você veja como é importante a gente ter essa riqueza que a nossa igreja católica nos dá, que é a confissão. Então isso foi um caso, uma depressão pontual. Ela teve a depressão por conta desse aborto que estava culpando. Ela se libertou desse pecado, ficou curada. Tudo bem. Mas existem depressões que não são tão simples assim como eu estou falando, não é? Existem depressões crônicas. São pessoas que nascem, que desde jovem já são tristes, desde jovem se tratam, tentam se curar, tomam remédio, não é? Quantas pessoas vocês não conhecem que são assim, não é? A vida inteira com depressão. São depressões crônicas. A depressão tem um fundo genético, você traz consigo mesmo o gene que pode te determinar a depressão. Então isso aí é mais difícil de você tratar, não é? É mais difícil. E eu gosto sempre de lembrar uma passagem do Evangelho que explica muito bem esse tipo de depressão. Está em Marcos 2, de 1 a 12. É aquela passagem da cura do paralítico, vocês lembram? Que Jesus estava pregando, né? Estava curando as pessoas dentro de uma casa, estava cheio de gente, e apareceram um paralítico, uma padiola, com 4 pessoas tentando entrar na casa. Não conseguindo, eles abriram um buraco no telhado, não é? E desceram essa padiola pertinho de Jesus. Vocês lembram muito bem dessa passagem, não é? Vocês que leem a Bíblia todos os dias, não é verdade? Muito bom. A hora que o paralítico desceu, na frente de Jesus, o que Jesus falou para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. Assim como aquela moça que eu contei a história agora, ela foi confessar, Jesus falou para ela: olha, o teu pecado do aborto está perdoado. Mesma coisa.
Jesus cura, primeiro, a cura espiritual, que a depressão pode ser física, psíquica ou espiritual. Deus cura, Jesus curou a parte espiritual. Depois, Jesus falou uma palavra que eu nunca tinha entendido, eu não conseguia entender. Porque ele não fala assim, levanta, pega a tua cama e leva para casa. A depressão é uma paralisia, tá? Imagina você, paralítico, isso que eu ficava pensando, né? Um paralítico, eu estou aqui na cadeira de rodas, Jesus chega para mim e fala, levanta e anda. Pô, eu levantaria, andaria, e a última coisa que eu queria ver na minha frente, o que que era? A cadeira de roda. Você imagina aquele paralítico, ele levantou, Jesus falou, bom, ele deve ter falado assim, bom, obrigado, senhor, eu vou embora. Jesus fala, pera um pouquinho, volta aqui, pega a sua cama e leva para casa. Jesus não era paradoxal, Jesus é o máximo, é Deus. Por que ele falou aquilo? Eu não entendia, eu ficava batendo na cabeça, não é possível. Depois, estudando um pouquinho e vendo, a gente chega à conclusão, porque a depressão crônica, você vai ficar com ela. Jesus te curou, mas você vai levar a depressão com você para casa. O que você não pode fazer é deixar a depressão te dominar, não pode deixar a depressão ser a dona da tua vida. E como é que você faz isso? Com remédio, com terapia, e não se afastando de Deus. Isso que é importante, não se afastando do Senhor. Então, às vezes, você tem esse gene, sabe? Não é porque você é complicada, não é porque você tem uma maldição, nada disso, você trouxe esse gene com você. Ah, mas por que Deus me fez assim? A palavra porquê, como dizia o meu querido Padre Léo, Santo Padre Léo, a palavra porquê é do encardido, a palavra para quê é de Jesus, é de Deus. A gente tem que entender o para quê da doença, e não o porquê da doença. E veja só, a natureza perdoa, Deus sempre perdoa a gente, não é? Deus sempre nos perdoa. Os homens, às vezes, nos perdoam, mas a natureza nunca perdoa. Tudo que você faz de errado contra a natureza, você paga, não tem perdão. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de calor exagerado, por quê? Por conta da falta de preservação ambiental. Então a natureza não perdoa, não tem como. Então se você tem o gene com você, você vai ter a vida inteira esse gene. O que você tem que fazer é minimizar a ação desse gene, fazer ele ficar quietinho, com remédio, com atividade física, com psicologia e principalmente com Deus. Então se você passa por uma situação dessa, entenda, faça como o paralítico, né? Abra o seu coração, entregue seus pecados a Deus, Jesus vai te curar, não tenha dúvida disso. Existem vários outros tipos de depressão, depressão pós-parto, depressão da menopausa. Nossa, a menopausa é difícil, não? Você vê que a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, né? Quantas são menopausadas aqui? Levante a mão. Você vê? É a bem maioria das mulheres acima de 45, 50 anos que estão na menopausa. E a menopausa é uma tristeza, sabe? Eu sempre digo que a menopausa é uma outra fase da vida da mulher e que o marido, que o homem tem que entender. Primeiro que a mulher começa a perder peso, ganhar peso, não é? Começa a engordar. Segundo, que ela começa a perder todas as suas formas. E segundo, toda a finalidade da mulher, que é a procriação, desaparece na menopausa. E a mulher fica gorda, né? Com pressão alta, não é? Com colesterol alto, com diabetes. Olha que complicação. O coração da mulher na menopausa já é um coração que sofre infarto tanto quanto os homens. Então a mulher que se preocupa tanto com problema ginecológico, né, vai no ginecologista todo ano, depois da menopausa ela tem que ir no cardiologista também, porque o infarto mata muito mais as mulheres do que câncer de mama, do que câncer de útero, que é as coisas que elas se preocupam. Então veja só, mas a menopausa leva a um problema emocional sério.
A diminuição dos hormônios femininos leva à depressão. Então a mulher fica deprimida. Olha que situação terrível, né? E tem uma síndrome que chama-se síndrome do ninho vazio. Então a mulher, culturalmente a mulher foi feita para quê? Para criar filho, para cuidar do filho em casa. O marido trabalha fora, para prover a situação de dentro de casa. O tempo vai passando, os filhos vão crescendo, os filhos vão formando, vão casando e vão embora. Então, de repente, aquela casa que tinha aquele monte de filhos, aquela confusão toda fica vazia. Então, a mulher se sente vazia. De repente, em casa, tem um cara do lado dela, que está aposentado, o dia inteiro em casa. Você imagina, marido aposentado em casa, todo dia, deve ser uma situação complicada, né? Tem gente rindo aqui à vontade, mas é o cara que quer almoçar ao meio-dia em ponto, né? Não é isso? É o cara que quer sentar na sala, botar o pezinho na mesa lá e ficar tranquilo. Não é? É um cara chato, porque é difícil. Ele não vivia com essa senhora a vida inteira e a senhora não vivia com ele a vida inteira, porque o cara ficava fora trabalhando e ela ficava cuidando dos filhos. Então, que situação difícil. Ela já está triste, com depressão, fora de peso. Ela olha no espelho, não sou eu. Não é? Tem uma outra senhora que está do dobro de mim aqui na frente. Aí ela resolve, para minimizar a situação, olha o que ela fez, Cal. Essa senhora pega, vai convidar os filhos todos para um almoço em casa, uma reunião toda de casa. Então, tudo bem, ela se prepara. Mas porque o Joãozinho gosta de carne mal passada, não faz mal passada. Porque o Pedrinho não gosta de carne, não come verdura. E ela faz, sabe, o menu baseado no que os filhos gostam de comer. Perfeito. Chega todo mundo, ela pega aquela toalha que estava ainda guardada, cheia de naftalina lá da época do casamento dela, aquela toalha branca, ela põe na mesa, aquela louça que é das visitas, né? Tem isso, louça da visita, arruma a mesa bonita, chega a família inteira. Filho, nora, sogra, cachorro, vem todo mundo, lota a casa, não é? Todo mundo senta, meia hora depois fala, mamãe, tchau, eu vou embora. Papai, tchau. Não é assim? E meia hora todo mundo come, vai embora, a casa fica aquela confusão, a cozinha cheia de louça. Você imagina essa mulher sozinha, vazia, vai ter que lavar a cozinha toda, e o marido dormindo na sala, roncando ainda, que é o pior. Quer dizer, se essa mulher não se preenche com Deus, realmente ela entra em depressão. Então, esse vazio todo, que essa historinha de brincadeira que eu contei para vocês, que é real, é verdadeira, você tem que preencher com Deus. É Deus que vai preencher para você superar, para você conseguir transcender esse problema. Não tem outra solução, é só Deus que pode ajudar. A medicação faz parte, a psicologia faz parte, mas é só Deus que vai fazer você transcender esse problema, pode ter certeza. Muito bom. A depressão pós-parto também é uma situação muito triste, sabe, vocês já ouviram falar disso, né? A mulher que tem um filho, e de repente ela não está preparada para ter aquele bebê, e de repente ela não gosta da criança, ela rejeita a criança, e ela até mata a criança. É muito comum o infanticídio, né? Das mães em pós-parto matarem as crianças. Eu já tive a experiência de um caso assim, uma pessoa que me escreveu, depois que eu publiquei o segundo livro meu, que chama-se Depressão, Onde Está Deus? Então eu conto essa história nesse livro, que essa senhora me disse que ela colocava, sabe aquele Moisés, aquele de colocar o bebezinho, colocava na porta-mala do carro e deixava a tampa do carro aberta, para ver se quando ela passasse num buraco, acidentalmente, entre aspas, né, o Moisés caísse e o bebê morresse. Ela, quando o marido estava descendo as escadas com o bebê no colo, ela pedia para Deus que ele caísse para derrubar a criança. Mas isso é uma situação
triste, é uma situação de doença, sabe, a depressão da menopausa. Um caso muito triste, até depois eu recebi uma carta dizendo que o bebê tinha morrido. Realmente foi uma situação triste, né? Bem triste, mas que acontece. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, olha, depressão é doença, isso que é importante. As pessoas que convivem com pessoas deprimidas não sabem, depressão é doença, é uma doença mental. Eu sempre digo, o deprimido é um doente mental, mas ele não é um retardado mental. Porque muitas vezes a pessoa acha que, porque a moça está lá dentro do quarto, não quer sair de casa, não quer fazer nada, sabe, que ela não tem um problema mental. Claro que tem, é uma doença. Então você, pai, você marido, você mãe, você irmão, você que vive com uma pessoa deprimida, entenda que aquela pessoa tem uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser curada, e é você que vai levar essa pessoa para o médico. Você, assim como aqueles padioleiros todos, que levaram aquele paralítico para Jesus, você vai levar para o médico, você vai levar no psicólogo, mas você vai levar a pessoa para Jesus. A pessoa deprimida não consegue rezar, não consegue comer às vezes, não consegue nem falar, nem tomar banho, nem nada. Então essa é a função do cristão, é rezar pelos outros. É você que tem que fazer isso, você orar pelo seu irmão que está deprimido, isso que é importante. E lembre, existem alguns mitos da depressão, sabe, as pessoas criaram mitos aí, achando que depressão, por exemplo, é doença, sabe, é uma coisa que tem que estar marcante. Então existem mitos, tudo isso, olha, nesse livro meu aqui, Depressão, um sinal de esperança, que vocês encontram aqui na Canção Nova, através do operadora 12 3186 2600, e nesse livro Depressão, um sinal de esperança, vocês têm todas essas informações, inclusive as histórias. Mas existem mitos, coisas que são, assim, que a gente até não entende. Por exemplo, o cristão pode ficar deprimido? Não é? Muita gente acha que não, porque se eu tenho fé em Deus, eu não posso ter doença. Se eu tenho doença é porque eu não tenho fé. Não tem nada a ver isso. O cristão pode sim ficar deprimido. Na Bíblia tem várias pessoas que ficaram deprimidas, que são pessoas santas. Na Bíblia você vai ver, por exemplo, passagens todas mostrando que o cristão pode ficar deprimido sim. Por exemplo, olha, Elias, o profeta Elias, ele teve lá uma situação toda de guerra, de briga, não é? De luta, e ele ficou cansado, ele se sentou. Vocês lembram? 1 de Reis 19, 3-5, Elias teve medo e partiu para salvar a sua vida. Chegando a Bersabé, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se debaixo de um junípero e deixou a morte. Ele falou assim: olha só, basta, Senhor, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Então Elias, isso é depressão. Ele tentou, porque a depressão, as pessoas, elas têm ideação suicida, sabe? Além de tudo, os sintomas da depressão é tentativa de suicídio e morte também. Quantas e quantas pessoas se suicidam por conta de depressão? Hoje a gente tem visto jovens se suicidarem muito por conta da depressão, por conta do uso de drogas. Mas olha, o cristão fica deprimido também. Elias ficou deprimido. Várias e várias pessoas, vários santos ficaram deprimidos, tiveram quadros depressivos. Vocês sabem muito bem que eu cuidei do Padre Léo, né? Eu tive a graça de Deus de poder acompanhar o Padre Léo desde o primeiro dia que ele passou mal aqui na Canção Nova, que eu fui vê-lo no hospital aqui em Guaratinguetá, até o último dia que ele morreu lá
no HC. O Padre Léo passou uma fase dificílima, um sofrimento difícil, porque quando nós fizemos o diagnóstico do câncer que ele teve, e você sabe muito bem como é que ele era, né? Chegou para mim e falou: Roque, me diga o que eu tenho e quanto tempo eu tenho. Bem assim. Bom, eu falei: padre, você tem um câncer muito grave, um câncer muito grave mesmo, e normalmente as pessoas morrem em 3 meses. Foi essa a minha conversa com ele. Aí que ele falou uma coisa que todo mundo ficou ouvindo depois aqui, quando teve aquele Osana aqui, vocês lembram? Que ele falou para mim assim: Roque, eu quero aproveitar todos os minutos desse meu câncer para daqui sair um padre santo. Foi isso que ele falou. Um padre ressurreto. Foi isso que ele falou para mim. Na hora eu fiquei assim um pouco preocupado, porque ele não podia nem imaginar o que ele podia passar pela frente, nem eu também. Porque ele demorou 10 meses vivo, não foram 3 meses, como estava na média. Esses 10 meses foram de um sofrimento absurdo, absurdo, a ponto de ele ficar cego, a ponto de ele não conseguir ouvir, dor no ouvido que ele tinha, um absurdo de dor. E esse sofrimento todo, eu nunca vi o Padre Léo reclamar, nunca vi o Padre Léo blasfemar, como a gente faz, né? Ai meu Deus, por que eu tenho isso? Nada. Ele foi santificando com a doença, sabe? O cara vai, você percebe a transformação que ele teve com a doença. Então aí a gente entende o para quê da doença, né? Não o porquê, o para quê. Quanta gente não se converteu nesse intervalo, nesses 10 meses do padre doente? Quanta gente não se converte hoje, vendo o padre ainda falar no vídeo dele, né? Quanta gente não se converte? O padre só teve um momento que ele ficou de tristeza, teve um momento que ele ficou deprimido, teve. Quando ele viu que as coisas estavam evoluindo de uma forma muito diferente, muito lenta, né? Então ele ficou deprimido também. Com toda a santidade desse homem, ele passou o período pequenininho, mas passou por depressão. Ele é um cara, não é gente como a gente, todo mundo passa. Então o cristão pode ficar deprimido, claro que pode, mas é nesse momento que você tem que abrir o seu coração. E quando a gente fica deprimido, a gente não quer rezar, né? A gente não quer ir na missa, a gente não quer falar com ninguém, né? E é nesse momento que a gente tem que lutar contra o encardido, né? Porque o encardido aproveita essa situação. O encardido, ele sabe que Deus não fez a doença. Ele sabe que Deus não fez a gente ficar doente, mas ele coloca na nossa cabeça essa pergunta do porquê, né? Por que Deus? Por que eu? Por que a minha mãe que teve isso? Por quê, né? Nada. O Padre Léo, ele perguntava para quê, sempre. E uma vez ele me disse o seguinte, eu achei até gozado, o jeito dele sempre gozado, mesmo doente, né? Mesmo doente, ele sempre foi, não perdia o bom humor. Ele falou: Roque, você tem que chegar para o doente que tem depressão, bem assim, você tem que falar para ele, aproveitar, saborear a depressão. Ele gostava de falar muito saborear, né? Eu pensava, padre, falei para ele: padre, mas peraí, como é que eu vou falar para um doente que está deprimido, achando que o mundo está acabando, que é pior de falar: você precisa, meu, tá bom, tudo bem, você aproveita, saboreia a sua depressão. Depois, é claro, a gente vai pensar um pouquinho e entende o que ele falou, que na verdade, a depressão é uma situação que ocorre, não é Deus que mandou, de jeito nenhum, mas às vezes a gente tem que aproveitar aquele momento, porque na depressão você está vazio, você não tem ninguém com você, né? Você não tem amigos, você não tem família, você não tem vontade de sair, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada, só tem você. Então esse é o momento que você tem que aproveitar, olhar para dentro de você mesmo, sabe? Puxa vida, será? Conversar com a sua depressão, verdade, conversar com ela, escuta, por que eu estou assim?
O que será que eu estou exagerando? Será que eu não estou exagerando nas minhas aspirações? Será que eu não estou querendo que o meu filho seja aquilo que eu quero e não o que ele quer? Será que eu não estou querendo que o meu filho vá na igreja, que faça isso, faça aquilo? Será que eu não devo esperar o tempo de Deus para ele ir procurar a igreja? Será? Será que eu não estou querendo muita coisa da minha vida profissional? Será que eu não estou aspirando demais? E quando a gente quer coisas muito elevadas, a gente não consegue, a gente entra em depressão. A gente se afunda. Então, a depressão é para isso também. Aí eu entendi o que ele falou: aproveite, saboreie a tua depressão. Será que a minha vida religiosa, eu digo para vocês religiosos, que tem muita, a incidência de depressão é muito grande nos religiosos, será que eu não estou querendo ser santo demais? Será que eu não estou querendo ser muito melhor na minha vida espiritual do que eu deveria ser? Então isso é importante, você pensar, você olhar para dentro de você mesmo, sabe? Isso ajuda, você conversa e você, quem sabe, Deus vai te iluminar e vai te dar a resposta correta, para você ter uma vida, depois da depressão você vai ter uma vida ótima, normal, uma vida boa. Então é vivendo que a gente aprende as coisas, sabe? É vivendo que você vai sentindo e vai tendo. Muita gente fala, olha, você está deprimido porque você quer, não é? Na minha família não tem essas coisas de depressão, aqui só tem gente forte, como se a pessoa deprimida fosse um fraco. Então não é assim, você está deprimido porque você quer, é o que eu falo, a depressão é uma doença mental, mas o deprimido não é um retardado mental que vai querer ficar daquele jeito, meu Deus. Você acha que a moça vai querer ficar presa no quarto o dia inteiro, sem tomar banho, sem nada? Ela, dentro dela, ela quer sair, quer fazer tudo. Acontece que ela não tem força para isso. Existe um componente físico na depressão, que é um componente químico. Nós, do cérebro, temos substâncias que são responsáveis pelo prazer, pela alegria, pelo humor, que são neurotransmissores. Então tem uma coisa que chama-se serotonina, tem uma coisa que chama-se dopamina, são neurotransmissores. As pessoas com depressão, esses neurotransmissores, eles são diminuídos. Então tem uma causa química. A gente dá remédio para justamente aumentar o nível desses neurotransmissores. Então tudo tem lógica, ninguém dá remédio à toa, entendeu? Então existe uma coisa, assim como existem genes responsáveis pela depressão. Foi descrito em 2003, um gene. E hoje a coisa está, o maior problema da depressão, do tratamento da depressão, é que a gente dá remédio e dá um monte de efeito colateral, não é? Tem um tabu incrível, eu não posso tomar remédio de faixa preta, não é? Não quero ficar dependente de faixa não sei o que lá. Quando fala isso para mim, eu falo, tudo bem, você quer ficar dependente da sua doença? Então você não vai tomar remédio. Muita gente é estranha, procura a gente no consultório, paga a consulta, você faz a receita, mas não quero tomar remédio. Minha pergunta, o que você veio fazer aqui então? Não é? Mas acontece, porque às vezes essas pessoas já foram em várias, outros colegas, já tentaram dar medicamentos para antidepressivo, e antidepressivo realmente é difícil de você acertar. O primeiro comprimido que a pessoa toma, pode dar um monte de efeito colateral. O efeito benéfico do remédio, às vezes demora 2 semanas. Então isso é importante, eu falo para o paciente, olha, você vai tomar uma bolinha, a primeira que você tomar pode ter mal-estar, você pode ter problema digestivo, você pode ter náusea, parece que você vai estar voando, parece que você vai estar tudo, mas você tem que insistir, porque daqui 2 semanas, esse efeito vai passando na primeira, segunda, terceira cápsula. E eu sempre peço para todos os pacientes, que antes de tomar qualquer remédio, principalmente de depressão, ofereça a Jesus, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês, e aqui eu faço um desafio para vocês fazerem isso com todos os medicamentos que você tem que tomar, pelo menos a primeira vez. Ofereça ao Senhor esse medicamento, para que seja
para que tenha efeito comigo. Ofereço, Senhor, esse medicamento, ilumine o médico que receitou, para que seja o medicamento correto para mim. Faça isso, faça isso. Leva o remédio junto com você, quando você for comungar, comunga e toma o remédio junto. Eu faço um desafio, você vai ver como eu vou melhorar muito os efeitos colaterais. Porque na depressão é isso. E às vezes a gente não consegue, a pessoa não consegue tomar, passa mal, e você sabe que ela precisa daquilo. Hoje, existe uma tecnologia assim, mais sofisticada para isso, que é uma tecnologia através de exames genéticos. Então você tem o exame genético da pessoa, e o exame genético vai dizer qual medicamento que pode dar efeito colateral demais, qual medicamento que pode não funcionar, ou qual medicamento que é indicado para aquela pessoa. Então isso ajuda muito o médico, né? Para evitar essa tentativa, que às vezes você dá um, não deu certo, você dá outro, não deu certo, a pessoa vai ficando descrente, né? Vai perdendo, além do custo também, né? Compra um remédio que é caro, né? Compra outro, é caro, depois não funciona. Mas olha, depressão precisa de tratamento global, médico, espiritual e psicológico. Eu sempre insisto nisso, porque para as pessoas não se esquecerem disso. Depressão é castigo de Deus pelos pecados que eu cometi. Muitos pensam isso. Aquela mocinha que eu contei para vocês, da história do aborto, ela achava isso, ela achava que Deus estava punindo com depressão por conta dos pecados que ela cometeu. E não é, Deus não pune a gente por esses pecados que a gente fez. Uma vez, essa semana passada, um paciente chegou para mim, falou bem assim: olha, doutor, ela veio trazendo, essa paciente veio trazendo uma irmã, um irmão, um parente. Falou: olha, doutor, eu joguei a toalha, bem assim, já não aguento mais, tudo que eu fiz não deu certo, joguei a toalha. Quantas vezes você já não pensou em jogar a toalha, né? Quantas vezes você falou: olha, não dá mais, eu prefiro morrer por causa disso tudo, né? Quantas vezes você não pensou isso, né? Quantas vezes você até não tentou isso, a morte? Quantos e quantos que tentaram e conseguiram, né? O suicídio por causa disso. Mas aí eu respondi para essa senhora, falei: olha, se Deus fosse jogar a toalha por mim, eu estava perdido essa hora. Então Deus não desiste da gente. O padre Adriano falou isso hoje. Deus não desiste da gente. Então você não pode desistir do tratamento clínico, você não pode desistir de você. Tá? Eu sei que você passa por uma situação terrível, eu sei que você passa por uma situação difícil, mas não desista de você. Eu lancei aqui na Canção Nova, há 2 meses atrás, uma novena, chamada Novena para a Cura, para o Enfrentamento da Depressão. É um livrinho bem pequenininho, onde eu faço um passo a passo todo da cura da depressão. Porque no meu primeiro livro, eu escrevi um capítulo do livro que chamava-se O Triângulo da Depressão. Porque uma época eu estava estudando depressão. Uma época eu estava, ao mesmo tempo, lendo a carta de São Paulo aos Filipenses. E a depressão tem 3 aspectos importantes, né? Que é ansiedade, que é o medo do amanhã, né? A ansiedade, a expectativa do amanhã, gerando medo, gerando mal-estar. A melancolia, que é a tristeza, né? Que é típico da depressão, e a culpa. E eu fiz um triângulo, olha, ansiedade, melancolia em cada face, e culpa. Porque a pessoa deprimida tem muita culpa. Sentimentos de culpa da deprimida é terrível. Morre um chinês na China, ela está achando que é culpada por isso. Ela se culpa de estar doente, de estar criando problema para a família, ela se culpa de estar fazendo o marido levantar de noite e levando ela no pronto-socorro. E esse triângulo, ao mesmo tempo, como eu disse, eu estava estudando São Paulo aos Filipenses. São Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso numa masmorra. Preso. Masmorra, imagine uma masmorra naquela época, como devia ser, né?
Se hoje já não é nada espetacular, as prisões que tem a nível de Brasil, né? Você imagina naquela época que o cara ficava, além de tudo, amarrado, né? Com uma corrente. Mas Paulo escreveu: não vos inquieteis. Isso está em Filipenses. Não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Quando eu li aquilo, eu falei: não, Paulo devia estar doido. O cara preso numa masmorra, que não sabe o que vai acontecer, no minuto seguinte dele, fala: não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Mas Paulo foi o baluarte do cristianismo. Paulo fala para a gente imitá-lo, assim como ele imita Cristo. Por que eu não vou imitar Paulo? Por que eu vou ficar com essa ansiedade? Não é? Por que eu não vou entregar a Deus, não me preocupando? A maioria das preocupações que a gente tem não acontecem. Não é? Você, mamãe, que fica em casa esperando o filho chegar, imagina, não chegou até 1 hora, 2 horas, você fica: ah, é porque aconteceu. Não acontece, 70%, 90% não acontece nada. E Paulo falava isso. E Paulo dizia o seguinte também: olha, alegrai-vos no Senhor. Meu Deus, aí que complicou mais quando eu estava lendo. Como é que pode um cara preso daquele jeito pedir para você se alegrar? Só que a alegria que ele fala não é essa alegria nossa, essa alegria efêmera que tem o mundo, essa alegria do carnaval, essa alegria. Não, é a alegria interior que a gente sente quando a gente tem Jesus com a gente. Não é isso que vocês sentem? Não é a coisa gostosa, alegre, não é mesmo? Você se sente alegre. Então pode estar acontecendo o que quiser na sua vida. Você pode estar em depressão, você pode estar com um problema, seu filho está preso, seu filho está drogado. Não interessa. Alegrai-vos no Senhor. Deus sempre está com a gente, do nosso lado. E nessa mesma carta, Deus fala assim para Paulo. Paulo fala, né? Prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente. Prescindindo do passado, quer dizer, não olha para trás. Se você, a minha vida não progride, doutor, minha vida é sempre igual, não sai disso. É claro, você só fica olhando para trás. Quem fica olhando para trás, como dizia o Padre Léo, vira estátua, não é? É uma estátua de sal. Se você ficar olhando para trás, a sua vida vai ser uma estátua. Você tem que olhar para cima, né? Como ele dizia: buscai as coisas do alto. Não olha para trás. O tempo passado é do encardido, é o encardido que fica cutucando na gente. Ai, por que eu fiz? Por que eu casei com aquele cara? Ai, se eu tivesse ouvido fulano. Nada. O passado já era, é do demônio, é do encardido, ele que vai ficar cutucando a gente. Não pensa, não liga para trás. E disso, baseado nesse triângulo, eu escrevi essa novena. Então, a cada 3 dias, a gente fala de uma passagem, de uma face do triângulo. E essa novena eu escrevi das pessoas que vinham se queixar para mim, sabe? Tudo que as pessoas contavam no seu dia a dia, eu escrevi como se fosse uma oração, sendo uma oração. Então, se você tem depressão, se você tem alguém deprimido, é interessante você fazer essa novena. Sabe, existem ferramentas nossas que a gente tem que usar, porque às vezes você não consegue pensar, não consegue ler uma Bíblia. É difícil, às vezes, pensar em abrir a Bíblia, mas às vezes um livrinho pequenininho, você dá para uma pessoa que você conhece, você vai rezar, você vai ver que você não é sozinha naquilo que você sente. Isso que é importante, que tem pessoas que sentem a mesma coisa, ou até muito mais que vocês, e a gente sabe, o ser humano se conforta quando encontra as outras pessoas que sentem a mesma coisa que a gente. Então é importante isso. E eu escrevi um livro, esse é o livro que eu deveria estar falando mais hoje, mas eu vou deixar para vocês comprarem e lerem, que eu fiz aqui pela Canção Nova, que é um livro que eu falo sobre ansiedade, é um livro que eu falo sobre depressão também, transtorno bipolar, síndrome do pânico, que é muito comum, né? E é com cardiologista que a gente recebe as pessoas com pânico, né? Pessoa que está achando que vai morrer, dor no peito. Então esse livro aqui, ó, Livre para Viver, que chama. Você encontra aqui também na Canção Nova. E você que está em casa, você pode comprar pelo loja.cançãonova.com ou através do telefone, operadora 12 3186 2600.
Livre para Viver, Ansiedade, Estresse e Pânico. O que a ciência diz e a fé acrescenta. Então, esse livro é um livro que mostra, tem testemunhos, que eu acho interessante também, porque o testemunho é que mostra realmente a verdade, não é? Quando você vê as pessoas testemunharem, né, as situações que a gente fala, realmente isso se torna verdade. Aqui eu falo de pânico, síndrome do pânico, isso é terrível. Alguém, sabe, episódios de pânico são comuns a gente ter, sabe? Todo mundo tem um quadro de pânico na vida, sabe? Leva um susto, foi assaltado, vê alguém assaltado, você leva um susto, mas aquilo passa. A síndrome do pânico não, é quando isso se torna repetitivo, toda hora o cara, por exemplo, o cara que foi assaltado, ele pode ter pânico a todo momento que ele vê um assalto, ou a troco de nada, de repente ele começa a passar mal, Uma vez eu estava no meu dentista, o Zé Dentista, o Roquinho conhece, né? O Zé Dentista, e eu já estava anestesiado, queria mexer no meu dente, e de repente ele sumiu da sala. Cadê o Zé? Bom, eu esperei passar tudo e fui embora, né? Ele teve uma crise de pânico, ficou desesperado, saiu correndo, porque é isso que dá. A crise de pânico é uma sensação, começa o coração a bater, tum, 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 mais rápido, nisso vem falta de ar, aí o que acontece? Começa a formigar as mãos, começa a ficar gelado, você começa a ficar meio tonto, às vezes você pode ter diarreia, às vezes pode ter vômito, e você tem certeza que você vai morrer em alguns minutos. É a sensação de morte iminente. Então, por que o coração bate depressa? Na verdade, assim, o pânico veio desde a época dos homens das cavernas. É uma reação normal nossa, essa reação de estresse. Porque o cara que do homem das cavernas, ele ia sair para caçar, não é? Ou podia ser caçar ou ser a caça, né? Ou ele podia caçar ou podia ser a caça. Então ele tinha que estar muito esperto, muito estressado com isso. Todas as vezes que você está estressado, que nem o cara das cavernas, o que acontece? O coração tem que bater depressa, mais rápido, para jogar mais sangue para o corpo. Porque você precisa ter mais sangue nos músculos dos braços, para você socar, né, para você brigar, ou das pernas, para você correr. E todo esse sangue vai para a musculatura das pernas, as grandes musculaturas. Com isso, o que acontece? O sangue que ia na cabeça diminui, o fluxo cerebral diminui. Com isso, a pessoa começa a ter visão, turvar, fica tonta, começa a enxergar pontinho brilhando, amarelo. Por isso, a respiração tem que ser mais rápida, porque você precisa de mais oxigênio. Então, veja só, tudo isso é uma reação normal. A pele fica fria, porque toda a circulação vai para os grandes músculos. Então, a pele fica fria e pálida. E você começa a suar bastante, suar frio. Por quê? Se numa luta, olha como bacana, como a natureza é fantástica, né? Numa luta, se você está com suor frio, você escorrega mais, o cara não consegue te pegar firme. Entendeu? Isso é uma reação normal. Faz parte. Só que no pânico, isso aí se torna frequente, se torna crônico. Então, a todo momento, a pessoa pode ter isso aí, sem causa aparente, sem nada. De repente, está dormindo, tum-dum. Por exemplo, tinha um cara que fazia ginásio, atividade física. Quando ele passava da frequência mais alta, ele tinha pânico. Viu, Cal? A Cal é especialista em atividade física. Então, o cara estava na esteira, e quando ele chegava a 100 de frequência, passava de 100, ele tinha pânico. Então, ele já sabia, não podia fazer isso. Mas a síndrome do pânico é uma doença importante, é uma doença grave, sabe, que pode levar à depressão, pode levar a uma série de coisas. E eu conto aqui, neste livro, eu mostro para vocês o que é a síndrome do pânico, como é que a gente faz para tratar a síndrome do pânico. E é o cardiologista que recebe, porque como a pessoa está achando que vai morrer, quem que ela vai procurar? O cardiologista. É o primeiro que atende, a gente que atende muito pânico. Bom, além do pânico, eu falo do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é aquelas compulsões que as pessoas têm, que olha, é terrível isso, viu? Eu fico muito triste quando eu atendo pessoas assim, que elas não vêm por causa da compulsão comigo, não,
elas vêm para o problema do coração, achando que está tendo problema cardíaco, formigando mão, tudo. Aí, conforme a gente vai conversando, porque, veja só, como eu digo, eu sou um clínico, eu sou cardiologista clínico, não é só, a gente não pode enfocar só no coração, a gente tem que ver a parte geral. Você vê que você vai perguntando, você vai vendo, a pessoa vai se abrindo e vai contando as histórias. Então, os transtornos de obsessivo compulsivo são muito tristes. Tem gente que não dorme à noite, fica lavando casa, não tem isso? Tem gente que tem medo de pegar a doença, então, para abrir a porta do elevador, não abre. Eu vi uma situação terrível disso, uma senhora cheia de compras, ela me contando, ela me contou, cheia de compras, chega no elevador, ela não tem coragem de abrir a porta do elevador, então ela fica esperando alguém chegar, né, para abrir a porta. Ela não chegando ninguém, ela pega com a perna, levantando a perna para abrir a porta do elevador e cai, né, no meio do hall do elevador. Você vê, são coisas que a gente ri. Essa senhora contava rindo para mim, mas não, isso é terrível. Tem compulsões que a pessoa sai, tem que dar 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá, né? Se não dá os pulinhos, não dá certo o que vai acontecer hoje. Mas isso é doença, isso inclusive tem um efeito genético também, sabe? Tem pessoas que trazem o gene disso, então a gente não pode desconversar isso, sabe? E não pode deixar passar. E tem vários tipos de transtorno de ansiedade generalizada, e aqui eu conto histórias que vocês vão achar interessantes, sabe? Tem histórias que mostram realmente que a fé é importante nessa hora. A gente tem que tratar com remédio, a gente tem que tratar com tudo, mas olha, a fé é importante e Deus é que cura. Isso que eu gosto de dizer para vocês, o médico é instrumento só. E vocês não podem esquecer do que Deus fala em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, quer ver? Desculpa, é Eclesiástico 38, desculpa. Que ele fala assim, ó: honra o médico que ele é instrumento de Deus. Honra o médico porque o médico é instrumento de Deus. Toda a ciência vem de Deus. Eu agradeço a Deus, realmente, de poder ser médico e de ter a honra de tratar do corpo humano, que é a obra-prima do Senhor. Eu digo isso para todos os meus colegas, profissionais de saúde. A gente tem que ter muito cuidado, que nós tratamos do corpo humano, que é a obra-prima da criação. E é o corpo que Deus escolheu, presta atenção, que Deus escolheu para encarnar o seu Filho Jesus. Olha a responsabilidade que nós, profissionais de saúde, temos. E olha a responsabilidade que nós, todos, temos com relação ao nosso corpo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então olha a responsabilidade que você tem, que eu tenho que ter com a minha alimentação. Olha a responsabilidade que eu tenho que ter com a minha atividade física que eu tenho que fazer. Alimentação e atividade física é a melhor forma de você prever doenças do coração e dos vasos. É a melhor forma de você prever a doença de Alzheimer, que cada vez mais se torna frequente. Eu, como cardiologista geriátrico que sou, cardiogeriatria, a gente atende muita gente com Alzheimer. E a gente sabe muito bem que a prevenção da doença de Alzheimer, a prevenção da doença de Parkinson, que é aquela que o cara fica tremendo, você consegue minimizar, você consegue retardar o aparecimento da doença de Alzheimer através de alimentação e através de atividade física. Então, não tem tempo para você começar a fazer ginástica, meu Deus. Ah, mas eu estou velho, agora com 70. Não tem tempo. Claro que toda atividade física tem que ser coordenada com um profissional de saúde correto. Você não pode fazer atividade física sem alguém te coordenar. O médico vai te dizer que tipo de atividade tem, o educador físico vai te ensinar direitinho como é que faz. Claro, você não vai pegar uma pessoa de 70 anos e vai mandar fazer crossfit, né? Aquele negócio com pneu grande, não tem cabimento. Tudo tem a sua adaptação, tudo tem de acordo. Então, atividade física, alimentação.
Olha, não precisa muita coisa de atividade física. Se você andar meia hora por dia, durante todos os dias da semana, você já está reduzindo a chance de você ter problema do coração. Meia hora. Aproveite, faça uma atividade global. Ande 30 minutos e vá rezando o terço. Você sabe que o terço é uma das coisas que Nossa Senhora me ensinou? Realmente me ensinou, porque antes eu achava que o terço era coisa de mulher. Verdade. Quando eu me converti, eu achava que terço é um negócio repetitivo. Pô, mas vem cá, não tem nada de ficar repetindo, sem falar nada. Isso é coisa de mulher, porque acho que inventaram o terço, porque mulher fala muito, acho que quem sabe não fala, porque fica rezando. Aí um dia nós estávamos em Medjugorje. É verdade, padre, eu achava isso. Um dia nós estávamos em Medjugorje, e até, padre, faz favor, eu vou contar para o senhor aqui, o padre Adriano vai fazer, nós vamos fazer uma oração agora com o padre. Mas eu estava em Medjugorje, padre, e eu estava dormindo, de repente eu acordei com uma vontade enorme de rezar o terço, e fui na frente da igreja que tinha em Medjugorje, com um tercinho, comecei a rezar o terço, não parei mais. Aí eu fui estudar, por que o terço, sabe, a gente que tem uma formação acadêmica, é difícil. Eu fui estudar. Existem estudos mostrando que a reza do terço, você melhora o fluxo sanguíneo cerebral, você melhora a pressão arterial, melhora um monte de coisa. Então, por isso que eu falo, ande 30 minutos fazendo a sua atividade física e faça a sua atividade espiritual também. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.